Meus amigos, meus colegas, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida nesse momento. Eu gostaria de deixar uma pequena reflexão nesse período próximo que estamos de final de ano. Estou com desejo e assim quero trazer para vocês uma breve reflexão nesse período de final de ano e início de um novo ano, tendo em vista este ano de 2020, que foi um ano, e está sendo ainda, um ano difícil, com momentos de dificuldade. Eu gostaria de logo ler o texto sagrado que se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, e o versículo de número 31 até o versículo 34. Diz o texto: Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Bem, meus queridos, nós sabemos que o ano de 2020 tem sido um ano difícil. Nós tivemos aí vários acontecimentos, dentre os quais a pandemia causada pelo coronavírus trouxe para nós muitas incertezas. Uma palavra que eu poderia resumir o ano de 2020 seria isso, uma expressão. Seria um ano de incertezas. Até então ainda nós estamos vivenciando isso, de um modo mais resumido ou menor, em uma parcela menor, mas não nos livramos ainda deste sentimento de incerteza, de insegurança no tocante aos acontecimentos que nos envolvem e que estão em torno deste enfrentamento contra este vírus, né? A paz do Senhor, irmã Givanilda, um abraço, seja bem-vinda. Sendo assim, nós ficamos com essa incerteza e ficamos com este temor em relação ao próximo ano. Já encontrei-me com algumas pessoas que relataram exatamente este tipo de sentimento e que também é um sentimento que também nos tenta a cairmos nele e vivermos somente com este sentimento, com esta sensação de incerteza, de insegurança em relação ao amanhã, em relação ao ano novo que em poucos dias aí estaremos o recebendo. Agora, é de suma importância que nós, que professamos fé em Jesus Cristo, que tenhamos uma reflexão e que possamos contrapor esta insegurança, essas incertezas, com as seguranças, ou com a segurança e com a certeza que a Bíblia, a palavra de Deus, nos passa. De modo que eu quero dizer a todos que a Bíblia, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela tem uma palavra de esperança e ela tem uma palavra em que possamos ter confiança e, por que não dizer, certeza de coisas maravilhosas e importantíssimas em nossa vida. E para isso eu trarei para vocês essa reflexão sobre a soberania de Deus. A teologia diz que o Deus dos cristãos,
o Deus revelado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, esse livro antigo, a teologia diz que esse Deus ele é soberano, que ele governa todas as coisas, que ele é o único Deus existente e que ele está controlando todas as coisas. Nada está fora do seu domínio. Ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente, está em todos os lugares. E ele é onipotente, ele pode todas as coisas, inclusive as coisas que nós não conseguimos compreender e explicar. E aí, diante disso, nós vemos como um grande teólogo, Luiz Berkoff, declara sobre o ser de Deus, e ele diz que o ser de Deus é caracterizado por profundidade, plenitude e variedade. Mas, acima de tudo, ele é um ser que está em volta de uma glória que excede a nossa compreensão. Então, a soberania de Deus nada mais é dizer que Deus está sobre tudo. Ele está no controle de tudo. Ele não está como um mero espectador do que se sucede na Terra e no universo. Não. Ele é o meio, a causa e o efeito de tudo o que se sucede, de tudo o que acontece no ambiente do universo no qual nós estamos inseridos. Então, tendo dito isso, eu quero agora apresentar a vocês 3 verdades rápidas que esse texto que eu acabei de ler para vocês, que talvez vocês estão perguntando por que será que esse pastor leu esse texto, né? O que é que isso tem a ver com pandemia, com coronavírus, com esse momento que estamos agora de reflexão e principalmente com a soberania de Deus? Tem muita coisa a ver, na verdade tem tudo a ver. E é por isso que eu quero expor a vocês isso. Em primeiro lugar, a Bíblia nos revela que a soberania de Deus ela foi comprovada. Apesar das especulações filosóficas e descrença de muitos acerca da soberania de Deus, a soberania de Deus foi comprovada em um lugar específico, na cruz, na crucificação de Jesus Cristo. Lá a soberania de Deus ela é comprovada. O versículo 31 diz que Jesus diz aos discípulos: subamos para Jerusalém, porque ali vai cumprir-se tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Cristo Jesus está falando da sua morte e está dizendo que esta morte foi predita, foi profetizada por profetas séculos e séculos antes da sua existência aqui na terra, da sua encarnação. E ele está dizendo: vamos subir para Jerusalém, porque lá irá cumprir-se tudo quanto foi profetizado. E aí nós temos que entender a soberania de Deus na crucificação, porque a soberania de Deus na crucificação é comprovada e testificada mediante a verdade de que a crucificação de Jesus não foi um evento secundário. Deus não foi pego de surpresa. A crucificação de Jesus não foi um meio pelo qual Deus olhou no túnel do tempo e adivinhou ou como aquele adivinhador, soberano, ele olhou e viu que o seu filho iria morrer, e por conta que ele adivinhou, ele fez com que os profetas profetizassem. Não é essa a concepção bíblica. A concepção bíblica é de que Deus decretou a morte do seu filho. Deus projetou a morte do seu filho. Por isso que os profetas profetizaram acerca da sua vinda. E é por isso que temos que entender que a soberania de Deus, ela existe, ela é real. Se a gente crê ou se a gente não crê, Deus continua sendo Deus. Deus continua controlando todas as coisas.
Ele continua sendo o Deus Altíssimo nos céus e na terra e no universo. E isso traz ao nosso coração esta certeza: creia na soberania de Deus. Eu tenho certeza que em meio a essas dúvidas e incertezas de final de ano, nós podemos dizer e crer que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. Agora, eu também quero trazer a vocês uma segunda verdade sobre a soberania de Deus, é de que a soberania de Deus, ela é total e ela é incompreensível. O versículo 32 e 34 diz o seguinte: primeiro, ela é total. Diz o versículo 32, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Jesus está dizendo que o seu sofrimento, não só a sua morte na cruz, como o seu sofrimento, já tinha sido decretado pelo próprio Deus, projetado pelo próprio Deus. Então é aí que entra o que eu acabei de dizer. Deus é soberano não só nas coisas boas. Deus não só apenas é Deus e governa só aquilo que sucede de bom aos nossos olhos. Como é que poderíamos falar de uma soberania ou de que Deus é o responsável pelo sofrimento de Jesus? Como é que podemos explicar isso? Os sofrimentos que envolveram todo o processo de crucificação, de sacrifício de Jesus. O próprio Jesus está dizendo, olha, foi profetizado que ele seria entregue, que o Filho do Homem seria entregue aos gentios. Ele seria escarnecido, ele seria ultrajado, seria cuspido. A soberania de Deus envolve os meios totais que estão envolvendo a nossa vida. As coisas boas e as coisas ruins. Agora, como entender isso? Por que não entendemos? Por que não conseguimos explicar a soberania de Deus dentro das maiores catástrofes que nos ocorrem? E por que não podemos agora lembrar do coronavírus no ano 2020, esse ano que se encerra e que ceifou milhares, centenas de vidas no mundo? Já vi muita gente comentando sobre isso e às vezes o que nós temos, às vezes a compreensão é de que Deus não está no controle disso. É como se o que está se sucedendo com o coronavírus seja algo extra, fora do que Deus está assim fazendo no universo. E isso é um equívoco. A Escritura garante, Cristo diz, olha, foi profetizado que o Filho do Homem seria entregue aos gentios, escarnecido. Às vezes nós sofremos, padecemos de lutas na nossa vida e que aparentemente Deus não está no controle. Mas a Escritura mostra que Deus está no controle exatamente de tudo. Deus está controlando tudo de um modo total, sem reservas, mas também de um modo incompreensível. É o que está no versículo 34. Eles, os discípulos, diz o texto, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Até mesmo na compreensão do que Jesus estava dizendo, diz o texto que os discípulos eram impedidos, ou na verdade, estas palavras eram encobertas para os discípulos e eles, de modo que eles não conseguiam ou não conseguiram entender. Aqui, meus irmãos, é a terceira vez que Jesus fala sobre a sua morte e sua ressurreição. A primeira vez que registra os evangelhos, Jesus falou sobre a sua morte e ressurreição e Pedro se levantou contra Jesus, ou se levantou falando com Jesus, se opondo à sua crucificação, e Cristo o repreendeu. Na segunda vez,
Após ele falar sobre a sua morte e ressurreição, diz a Bíblia que os discípulos ficaram conversando entre si, suscitando entre eles qual deles seria o maior, seriam o discípulo melhor e maior entre os 12. E desta feita, agora na terceira vez, Jesus fala sobre, mais uma vez, sua morte e ressurreição. E o texto está dizendo que estas palavras eram encobertas aos discípulos. Eles não compreendiam porque havia algo que os impedisse. Quero crer eu que seja a soberania de Deus. Deus mesmo fez com que eles não percebessem do que se tratava a seriedade do texto, ou na verdade das palavras de Jesus. A graça e paz, irmão Júlio, seja bem-vindo. Então, diante disso, nós temos que aprender que a soberania de Deus ela é total e incompreensível. Eu não vou conseguir explicar a soberania de Deus para você. Os teólogos de todos os séculos não conseguiram responder certas perguntas acerca da soberania de Deus. Então, eu não vou conseguir explicar por que o coronavírus surgiu, quais são as causas, até que ponto Deus está trazendo isso ao ser humano, de que forma Deus está se instrumentalizando deste coronavírus, né? Para que servirá esse coronavírus? É um juízo de Deus? É algo natural, como já enfrentamos na história do mundo, outros momentos de pandemia e de vírus e de morte por conta de doenças também em massa maior. Será que eu não vou conseguir compreender isso, nem explicar isso na sua totalidade? Eu sou pequeno demais e é por isso que eu tenho que me reduzir e simplesmente crer na soberania de Deus e saber que Ele controla sim todas as coisas, até mesmo as que não são tão boas, até mesmo as coisas que aos meus olhos não são boas. Cristo está controlando estas coisas. Deus está no controle, Ele é soberano. E aí, por fim, nós aprendemos que a soberania de Deus é a razão de termos plena paz e confiança nele. Porque apesar da soberania de Deus ser tão incompreensível aos nossos olhos, na verdade o ser de Deus ser totalmente incompreensível nos âmbitos divinos, que no ambiente divino que somente Ele é e somente Ele existe nesse ambiente, apesar disso, nós temos da Bíblia as certezas. Como eu falei para vocês em poucos instantes atrás, esse ano foi marcado pelas incertezas. Mas a Bíblia nos dá certezas. Uma delas é sobre a soberania de Deus. É de que essa soberania de Deus, ela traz paz e confiança no próprio Deus. Porque o texto vai dizer no versículo 33, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. A soberania de Deus é a garantia do amanhã. Como o apóstolo Paulo colocou em uma de suas cartas, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as terríveis, ruins e das quais às vezes leva à morte de muitos. É incompreensível, mas está no texto. A soberania de Deus revelada na crucificação de Jesus nos mostra que há uma ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Então é isso que nos dá esperança. É isso que nos dá esperança da salvação. E em segundo lugar, em uma forma secundária, é isso que nos leva a termos segurança quanto ao ano de 2021. Esteja plenamente em paz e seguro, e confiante no controle de Deus e na sua soberania sobre o mundo e sobre o universo. Descanse o seu coração, descanse na soberania
e no controle de Deus, de um modo em que você possa romper, né, dia 31, quinta-feira, e romper o ano, né, deixar o ano 2020 e entrar o ano 2021 certo da soberania e do controle de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo possa fortalecer sua vida e possa fazer com que você alcance esta sabedoria da vida, esta confiança que é recebida e alcançada por meio da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Jesus veio, sofreu, morreu e ressuscitou. E Deus é soberano sobre a crucificação, ressurreição e vitória do seu Filho amado. Assim sendo, também Deus está no controle da condução de 2020, que está se acabando, e 2021, que, com a permissão dele e querendo ele, virá a existir em nossa vida. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço, feliz ano novo para você, que Deus abençoe sua casa, sua família, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.